Olá, turma, tudo bem? Então, meus amores, nós vamos estudar dentro do nosso componente curricular conteúdo e didática da geografia para as séries iniciais do ensino fundamental. Nós vamos trabalhar dentro deste componente falando sobre o espaço que a geografia deve assumir nas séries iniciais. Então, por isso, nós vamos partir do seguinte questionamento: qual é o lugar da geografia nas séries iniciais? Assim sendo, nós vamos perceber que este lugar é o lugar de aprender a pensar o espaço e, para isso, é necessário aprender a ler o espaço, que significa criar condições para que a criança leia o espaço vivido. Castelar 2000, página 30. Então, a criança precisa aprender a ler o espaço ao qual é vivenciado pela mesma, de dar as condições significativas para esse aprendizado que é de suma importância dentro do pensar e repensar sobre o espaço ao qual a mesma está inserido. Assim sendo, nós vamos entender o seguinte, que aquela geografia chamada tradicional, caracterizada pela enumeração de dados geográficos e que trabalhar espaços fragmentados em geral opera com questões desconexas, isolando-as no interior de si mesma, em vez de considerá-las no contexto de um espaço geográfico complexo que é o mundo da vida. Não faz mais sentido. Então, o ensino por si só tradicional, ele não surte mais efeito no ambiente escolar. Então, dentro desse processo de mudança de paradigma, sobretudo na área de geografia, é preciso entender que para se trabalhar, sobretudo o espaço geográfico ao qual a criança está inserida, podemos assim trazer para a questão do espaço escolar, é necessário que o professor utilize uma dinâmica democrática, onde o diálogo, a questão da participação do aluno possa acontecer de maneira significativa. Desta forma, nós vamos perceber o seguinte: o pedagogo e na geografia, para romper com a prática tradicional da sala de aula, não adianta apenas a vontade do professor. É preciso que haja concepções teóricas metodológicas capazes de permitir o conhecimento do saber do outro, a capacidade de ler o mundo da vida e reconhecer a dinamicidade superando o que está posto com a verdade absoluta. É preciso trabalhar com a possibilidade de encontrar formas de compreender o mundo, produzindo o conhecimento que é legítimo. Então, para quebrar com a questão tradicional, é preciso uma concepção teórica metodológica inovadora que permita levar o alunado a ter a capacidade de perceber o mundo à sua volta, de reconhecê-lo através de uma prática dinâmica, para que eu mesmo possa superar uma visão tradicionalista desse ensino, que nós podemos assim dizer que até então ainda é tradicional, embora se busque inovar o ensino de geografia na escola, mas ainda nos deparamos com práticas tradicionais. Daí essas práticas tradicionais, elas precisam ser quebradas, né? Então, que no seu lugar, a prática dinâmica, a prática inovadora possa encontrar um espaço onde o aluno possa participar de maneira ativa, dentro, né, do conhecimento metodológico, que é fundamental que seja de maneira dialógica, para que o aluno possa, então, expressar e contextualizar o que sabe dentro da sala de aula. Então, a clareza teórica metodológica é fundamental para que o professor possa contextualizar os seus saberes, os dos alunos,
e os de todo mundo à sua volta. Então, para que haja uma prática democrática, uma prática contextualizada, é preciso que os saberes sejam também contextualizados, valorizados e que a participação ativa do aluno aconteça em sala de aula. Como fazer, então, para superar o ensino tradicional e um professor igualmente tradicional, trabalhando com conteúdos alheios ao mundo da vida? Como trabalhar com a realidade sem seguir de forma linear as escalas, mas superpondo-as, interligando-as para conseguir dar conta da complexidade do mundo, como olhar o local com os olhos do mundo, como ver o lugar do e no mundo. Então, esses questionamentos é necessário que o professor esteja fazendo, né, ao desenvolver ou mesmo até antes de desenvolver o conteúdo de geografia nas séries iniciais, para assim adequar a sua prática pedagógica. Então, partindo dos pressupostos teóricos que balizam nossas concepções de educação e de geografia, como proceder para ensinar geografia nas séries iniciais passa a ser desafio, e sendo fiéis a esses referenciais, a busca deve estar centrada nos pressupostos básicos de que, para além da leitura da palavra, é fundamental que a criança consiga fazer a leitura do mundo. Então, antes da criança chegar na escola, nós sabemos que ela já tem um conhecimento prévio, né, do mundo à sua volta. Então, como dizia Paulo Freire, nós aprendemos a ler o mundo mesmo, né, antes da leitura da palavra, ou seja, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Em outras palavras, né, podemos assim dizer. Então, a criança, quando chega na escola, ela já tem um conhecimento de um mundo, né, vivenciado pela mesma, do espaço ao qual ela está inserida, na sua família, na comunidade. Então, é preciso valorizar esses conhecimentos e aprimorá-los na escola, dignificando ainda mais a questão do conhecimento geográfico que essa criança já traz, a leitura de mundo que ela já tem sobre, né, a questão do espaço vivenciado fora da escola, mas que agora na escola precisa ser aprimorado. Então, nos próximos estudos, nós vamos falar sobre a alfabetização e alfabetização espacial.